Boa tarde para todos. Estamos aqui em mais uma sessão do Grupo LED, Estudo de Filosofia Hegeliana. Saudações a todos, sejam muito bem-vindos à nossa sessão de leitura da Enciclopédia das Ciências Filosóficas no Grupo de Estudos Hegel, uma atividade vinculada ao Laboratório de Estudos Hegelianos do curso de Filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu sou Raimundo Dias de Oliveira Neto, mestre em Filosofia pelo mestrado acadêmico em Filosofia da UVA, e coordenarei nossa sessão essa tarde. Lembrando que nossa dinâmica de leitura abrange apenas os parágrafos e notas de Hegel, deixando os adendos para comentários e debates no correr da sessão. Estamos, nesse momento, no parágrafo 103 do volume 1, A Ciência da Lógica. Bom, meus amigos, esse é o penúltimo encontro do ano do nosso grupo de estudos hegelianos, e aqui em tela está a nossa apresentação. Só confirmar com o professor se de fato está sendo exibida a nossa tela, professor Marcos Fábio. Pronto. Bom, aqui nós, para lembrarmos qual é a proposta das ciências, da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, um destaque aqui no parágrafo 18, logo em seguida faremos encadeamento com o tema de hoje. Estamos estudando a grandeza de quantidade, vamos praticamente finalizar hoje essa grandeza, para no próximo encontro o próximo palestrante, o nosso coordenador, o professor Max Fábio, entrar na grandeza medida. Mas para fazermos o encadeamento com o que vimos até aqui nos nossos estudos da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, eu destaquei aqui o parágrafo 18, em que Hegel diz: como não se pode dar uma representação prévia, geral, de uma filosofia, e somente o todo da ciência é a exposição da ideia. Assim também sua divisão só pode ser concebida a partir dessa exposição. A divisão é como a ideia, da qual tem de tirar uma antecipação. A ideia, porém, se comprova como o pensar pura e simplesmente idêntico a si mesmo, e esse como atividade de se opor a si mesmo para ser para si, e ser nesse outro, somente junto a si mesmo. Assim, a ciência se divide em três partes, diz Hegel: a lógica, a ciência da ideia em si para si; a filosofia da natureza, como a ciência da ideia em seu ser outro; e a filosofia do espírito, enquanto ideia em seu ser outro retorna a si mesmo. Nós estamos estudando o volume 1 da ciência, a ciência da lógica. Na divisão da lógica, nós temos a doutrina do ser, a doutrina da essência e a doutrina do conceito da ideia. Gostaria de também destacar acerca dessa divisão feita pelo próprio Hegel, para a gente ficar com aquilo que o próprio, com a forma com que o próprio autor apresenta a sua filosofia. A lógica divide-se em três partes, diz Hegel, no parágrafo 83. Aqui, ó, lá ele faz a divisão da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, coloca a lógica como a primeira parte, e aqui ele faz a divisão da lógica, né? A doutrina do ser; 2, a doutrina da essência; 3, a doutrina do conceito e da ideia. Quer dizer, na teoria do pensamento, 1, em sua imediatez, no conceito de si, a doutrina do ser; 2, em sua reflexão e mediação no ser para si e na aparência do conceito, a doutrina da essência; e 3, em seu ser retornado sobre si mesmo e ser junto a si desenvolvido, no conceito em si e para si, a doutrina do conceito e da ideia. Muito bem. Ainda nesse encadeamento do nosso estudo das ciências filosóficas, estamos estudando aqui a ciência da lógica no seu capítulo 1º, gostaria de destacar esse conceito preliminar que Hegel apresenta da própria lógica, né? Isso vai nos ajudar um pouquinho mais na frente na compreensão dessa grandeza que nós estamos estudando atualmente, foi iniciada no grupo, no encontro passado, e vamos dar continuidade agora, que é a grandeza da quantidade. Parágrafo 19, o Hegel diz: a lógica é a ciência da ideia pura, ou seja, da ideia no elemento abstrato de pensar.
pode-se bem dizer que a lógica é a ciência do pensar, de suas determinações e leis. Mas o pensar tal constitui somente a determinidade universal ou o elemento no qual está a ideia enquanto lógica. A ideia é o pensar, não como pensar formal, mas como a totalidade em desenvolvimento de suas determinações e leis próprias, que a ideia dá a si mesma, e não que já tem e encontra em si mesmo, né? Então, assim, somente para fazer esse gancho, da gente voltar um pouquinho na divisão das ciências filosóficas, na divisão da lógica, esse próprio conceito que Hegel apresenta esse conceito preliminar que ele apresenta de lógica como sendo é, elemento abstrato de pensar, certo? Mas, atenção, o que estamos estudando especificamente agora? Qual foi a proposta que nos foi colocada nesse semestre para o Grupo Ler? Né? O que estamos estudando especificamente agora? Estamos estudando exatamente a primeira parte da lógica, que é a doutrina do ser, contido nos parágrafos 84 a 111. É o que nos foi proposto no nosso grupo no início do semestre. Tivemos já várias apresentações aqui, todas as palestras gravadas por aqueles que nos antecederam, e a gente vem nessa evolução desde o parágrafo 84, tendo iniciado lá com o professor Max Fábio e os demais membros do nosso grupo e outros convidados, certo? A nossa parte, que é a parte de hoje, ela está nos parágrafos 103 a 106, que diz respeito ao grau. Mas, para que a gente não cai assim diretamente nesse tema, vamos fazer aqui um gancho nas reflexões, assim, um breve encadeamento dos encontros passados para que a gente possa compreender em que ponto estamos hoje, nessa data de hoje, 29 de novembro de 2022, nesse penúltimo encontro do ano, certo? Então, aqui eu destacamos os parágrafos que nos precederam. Nós estamos no 103 hoje, já vamos discorrer um pouquinho sobre ele. Mas os que nos antecederam nesse estudo do primeiro livro, nessa primeira parte da lógica, a partir do parágrafo 84, tratam da busca do conceito do ser, no qual Hegel procura demonstrar a totalidade do ser, identificando ser e essência. Já no parágrafo 84, o primeiro dessa nossa série de estudos, né, Hegel diz: o ser é o conceito somente em si. As determinações do ser são determinações essentes, e sua diferença são outras, uma em relação às outras. E sua ulterior determinação, a forma do dialético, é um passar para outra coisa. Então, nós estamos estudando a busca desse conceito de ser na sua totalidade, que é a proposta de Hegel nas ciências filosóficas, essa parte que nós estamos estudando. Hegel vai indicar, já no parágrafo 85, conforme destacamos aqui, as formas do ser, enquanto totalidade de determinações. Né? O ser, ele é um ser, busca-se a totalidade do ser, mas para se ter essa compreensão é necessário estudar o ser nas suas determinações. E aqui ele vai destacar as grandezas de qualidade, quantidade e medida. Os parágrafos que nos antecederam estudaram a grandeza da qualidade, iniciaram a da quantidade, que nós vamos concluir hoje, praticamente, e já no próximo encontro, o nosso próximo palestrante, que é o professor Marcos Fábio, vai dar o fechamento com a grandeza da medida. Então, no parágrafo 85, aqui tem na parte do adendo, talvez eu não deveria nem destacar aqui pela proposta inicial que foi feita, mas aqui eu coloquei e deixo aqui para os ouvintes pensarem. Cada esfera da ideia lógica se mostra como uma totalidade de determinações,
e como uma apresentação do absoluto. Assim também o ser, que contém em si os três níveis da qualidade, da quantidade e da medida. A qualidade é, antes de tudo, a determinidade idêntica como ser, de modo que uma coisa deixa de ser o que é quando perde sua qualidade. A quantidade, ao contrário, é a determinidade exterior ao ser, para ele indiferente. Assim, por exemplo, uma casa permanece o que é, seja maior ou menor, e o vermelho continua vermelho, quer seja mais brilhante ou mais fosco. O terceiro nível a ser O terceiro nível do ser, a medida, é a unidade dos dois primeiros, a quantidade qualitativa. Todas as coisas têm sua medida, isto é, são determinadas quantitativamente. E o fato de ser dessa ou daquela grandeza lhes é indiferente. Mas, ao mesmo tempo, também essa indiferença tem seu limite. Por sua transgressão, através de um mais ou um menos suplementar, as coisas deixam de ser o que eram. Da medida se produz a passagem para a segunda esfera principal da ideia, para a essência. Então, aqui nesse texto, fala-se dessas três medidas, né? A qualidade, a quantidade e a medida, como que assim, uma nota, explicativa, né? Uma nota introdutória dessa temática, já lá no parágrafo 85. Lendo lá, assim, isoladamente, sem ler, sem continuar lendo, sem ler até o final, é difícil de compreender. Mas quando a gente lê o texto todo, passando pela qualidade, quantidade e medida, e voltando para esse parágrafo, é que a gente consegue fazer esse encadeamento. Por isso que eu fiz questão assim de destacar, porque nós já vimos a medida a grandeza da qualidade, já estamos terminando a quantidade, então assim isso nos ajuda a compreender esse encadeamento lógico de Hegel, né? Isso aqui são grandezas que auxiliam na busca do conceito do ser. Então, nos parágrafos 86 a 98, foi vista a grandeza da qualidade. Já foi falado aqui. Nos parágrafos 99 a 106, que é o que nós vamos concluir hoje, nós vemos a grandeza da quantidade. E a partir do parágrafo 107 até o 111, da medida que é objeto do nosso próximo encontro na próxima terça-feira, pela nossa programação, né? Então, na grandeza da quantidade, foi visto a questão da quantidade pura, até o parágrafo 100, foi visto essa segunda parte da grandeza da quantidade com relação ao quanto, os parágrafos 101 a 102, e a terceira e última, digamos assim, a terceira e última parte, ou terceiro e último lado, né, digamos assim, dessa grandeza da quantidade, que seria o grau, que é o que a gente vai já começar a falar um pouquinho. Nossos colegas apresentaram a forma da qualidade, outros começaram a da quantidade, destacando, né? Para fazer uma breve revisão. O que seria dentro do estudo dessa grandeza da quantidade que nós estamos finalizando hoje? O que seria a quantidade pura, que já foi vista, que é só apenas um en passant, porque esse foi um tema bem específico aqui dos nossos encontros passados. Quantidade pura ou absoluto, se difere da matemática por não superar o simples aumentar, diminuir ou variar das coisas. Tá? Isso é a quantidade pura. Hegel vai dizer que nosso conhecimento estaria de fato em má situação se, quanto a tais objetos como liberdade, direito, eticidade e Deus mesmo, porque não podem ser medidos e calculados ou expressos em uma fórmula matemática. Então, Hegel vai destacar a questão da quantidade pura como um para-além da fórmula matemática do aumentar, diminuir ou variar. A quantidade não se reduz à mera fórmula matemática, né? Tivéssemos de nos contentar, em geral, simplesmente com uma representação indeterminada. E se, então,
no que toca a seu ser mais preciso ou particular, fosse deixado ao bel prazer de cada indivíduo particular fazer o que quisesse. Então, a quantidade pura, ele destaca esse elemento dentro, digamos assim, esse lado, né, dessa grandeza quantidade como algo que vai para além da matemática. Quanto é essa quantidade limitada? A quantidade, em geral, aparece agora como diferente ou limitada. O quanto é determinado como número. O quanto, sim, seria uma grandeza matemática, né? O simples aumentar ou diminuir, mesmo que até o infinito. E aqui é que ele faz o gancho com esse outro elemento, esse terceiro elemento dessa grandeza da quantidade, que é objeto do nosso do ponto que nós ficamos responsáveis hoje, no parágrafo 103, do grau. Então, a grandeza da quantidade, ela tem o elemento do quanto, da quantidade pura e do grau. No parágrafo 103, Hegel destaca o grau como grandeza intensiva, distinta da grandeza extensiva referente ao quanto. Essa grandeza extensiva referente ao quanto é exatamente aqueles elementos próprios da matemática no aumentar, diminuir ou variar, né? Ele fala de uma grandeza extensiva que se expande, né, para mais ou para menos, como uma grandeza matemática. Ele vai dizer que o grau, enquanto elemento da quantidade, ele suplanta esse momento, certo? Mas no processo dialético, Hegel vai dizer também que toda e qualquer grandeza intensiva, que é o grau, é extensiva também. O fato de ser intensivo não elimina o fato de ser extensiva, o quanto. E também sucede o mesmo inversamente. E Hegel exemplifica. E, por exemplo, certo grau de temperatura é uma grandeza intensiva, a que, como tal, corresponde também uma sensação totalmente simples. Se depois vamos ao termômetro, encontramos como correspondente a esse grau de temperamento certa dilatação da coluna de mercúrio, e essa grandeza extensiva varia ao mesmo tempo com a temperatura, enquanto esta é a grandeza intensiva. Então, ele faz a distinção é, entre grandeza extensiva, que seria o quanto, aquele segundo elemento que a gente viu, da grandeza quantidade, e o grau como algo que suplanta esse simples contar para mais ou contar para menos, como uma grandeza intensiva. Ele dá o exemplo aqui com relação à questão da temperatura, como a simples sensação da temperatura, né? Então, podemos sentir mais ou menos, mas aí já não é uma grandeza matemática, já não é uma grandeza, já não é algo que se possa quantificar. E aí isso ele chama de grau, certo? Então, veja bem que ele disseca essa grandeza da quantidade nesses três lados, nesses três elementos, né? Da quantidade pura, do quanto e do grau. No parágrafo 104, Hegel vai destacar que no grau está posto o conceito do quanto, né? Porque dentro desse processo dialético, uma coisa suprassume a outra, não há uma eliminação. Então, ele vai dizer que aquela sensação de frio ou de quente, ou de mais quente, ou de menos quente, não elimina a grandeza do quanto matemático que mede a quantidade daquela temperatura, né? E aí ele vai transpor isso para a filosofia, né? A reflexão filosófica em si. A filosofia não pode se resumir a essas grandezas, essa grandeza exata, ou digamos assim, a quantidade, do ponto de vista da filosofia, não poderia se resumir ao mero quantitativo, né? Ao mero quantitativo matemático, digamos assim. Daí ele faz aquela observação lá, que assim como é que ficariam aqui no início nós lemos isso, né?
como grandeza intensiva distinta da grandeza extensiva referente ao quanto. Mas no processo dialético, Hegel vai dizer também que toda e qualquer grandeza intensivo grau é extensiva também. E aí ele exemplifica, né? Foi o exemplo que a gente colocou aí da temperatura. No parágrafo 104, Hegel vai destacar que, no grau, está posto o conceito de quanto é a grandeza enquanto indiferente para si e simples, mas de modo que tem a determinidade, pela qual ela é quanto absolutamente fora dela em outras grandezas. Nessa contradição de que o limite indiferente, essente para si, é absoluta exterioridade, está posto o progresso quantitativo infinito, uma imediatez que se converte imediatamente em seu contrário, no ser mediatizado, ou ultrapassar sobre o quanto que acaba de ser posto e vice-versa. Exatamente o exemplo que eu estava destacando, acho que foi nesse adendo que ele faz da qualidade da quantidade. A quantidade, ao contrário, é a determinidade exterior ao ser, para ele indiferente. Assim, por exemplo, uma casa permanece o que é, seja maior ou menor, e o vermelho continua vermelho, seja mais brilhante ou mais fosco. O terceiro nível a ser estudado é a medida. Todas as coisas têm sua medida, isto é, são determinadas quantitativamente, e o fato de ser dessa ou daquela grandeza lhes é indiferente. Mas, ao mesmo tempo, também essa indiferença tem limite, por sua transgressão através de um mais ou de um menos suplementar. As coisas deixam de ser o que eram. Da medida se produz a passagem para a segunda esfera principal da ideia para a essência. Então, assim, o que estou querendo destacar aqui é que a quantidade é muito mais do que o quanto matemático que se poderia imaginar, porque quando se fala dessa grande, quando se fala em quantidade, se fala naquilo que se poderia medir matematicamente para mais ou para menos, né? Aqui fica até mais fácil de compreender a questão da quantidade pura quando se destaca esse ponto, né? Hegel, nessa questão da quantidade pura, ele diz aqui, voltando a esses conceitos, porque para a dialética hegeliana, a exposição de Hegel é muito contraposta, né, o tempo todo com os mesmos conceitos, né? Hegel vai dizer que nosso conhecimento estaria de fato em má situação se, quanto a tais objetos como liberdade, direito, eticidade e Deus mesmo, porque não podem ser medidos ou calculados ou expressos em uma forma matemática, tivéssemos de nos contentar, em geral, simplesmente com uma representação indeterminada. Então, o que eu estou querendo destacar aqui é a compreensão dessa grandeza da quantidade para além do quanto matemático, né? E com essa reflexão acerca desse primeiro elemento da quantidade, que seria a quantidade pura, que ele vai destacar aqui, que nós não temos como quantificar essa questão de liberdade, direito, eticidade, ou Deus mesmo, de uma forma exata. E esse terceiro elemento da grandeza quantidade, que é o grau, é como que um expandir, né? Como que um descolar dessa ideia de quantidade apenas como o quanto exato da matemática, né? Então, vamos voltar aqui. Ó. Mas no processo dialético, Hegel vai dizer também que toda e qualquer grandeza intensiva, que é o grau, é extensiva também. Quanto? E também sucede o mesmo inversamente. Bom, vamos aqui voltar aqui ao parágrafo 104. Hegel vai destacar que, no grau, está posto o conceito do quanto, repetindo. É a grandeza enquanto indiferente para si simples, mas de modo que tem a determinidade, pela qual ela é.
quanto absolutamente fora dela em outras grandezas. Nessa contradição de que o limite indiferente essente para si é a absoluta exterioridade, está posto o progresso quantitativo infinito, uma imediatez que se converte imediatamente em seu contrário, no ser mediatizado. Ultrapassar sobre o quanto que acaba de ser posto, né? Ultrapassar sobre o quanto que acaba de ser posto e vice-versa. Assim, o quanto é grandeza do ser que pode ser aumentado ou diminuído até o infinito. Aqui, arrematar, né? O quanto que foi estudado nos parágrafos anteriores é grandeza do ser que pode ser aumentado ou diminuído. E o grau é exatamente esse progresso quantitativo ao infinito. Enquanto quanto essa grandeza do ser que pode ser aumentado ou diminuído até o infinito, isso é matemática, né? O grau é exatamente esse progresso quantitativo ao infinito, de modo que no grau se contém o quanto, não como unidades isoladas, mas suprassumidas. Hegel vai destacar que, quando trata da infinitude em geral, é sobretudo no progresso quantitativo infinito que o entendimento reflexivo costuma deter-se. E mais, aqui temos, antes de tudo, esse mandar-se para fora da quantidade, e mais precisamente do número, para além de si mesmo. Aqui está a explicação desse terceiro elemento da grandeza quantidade, que seria o grau, que seria um sair para fora desse mero quantificar, mesmo que ele vá até o infinito, né? O grau seria esse progresso quantitativo ao infinito, de modo que no grau se contém o quanto, não como unidades isoladas. O quanto é uma coisa, o grau é outra coisa, não, mas como unidades suprassumidas. Abre aspas. Hegel. Quando trata da infinitude em geral, é sobretudo no progresso quantitativo, grau, né, o infinito, que o entendimento reflexivo costuma deter-se. E mais, aqui temos, antes de tudo, esse mandar para fora da quantidade, e mais precisamente do número, para além de si mesmo. Atenção, Hegel explica no parágrafo 101, voltando um pouquinho, que o quanto é o C aí, da quantidade, enquanto a quantidade pura corresponde ao ser, e o grau corresponde ao ser para si. Aí montada a dialética hegeliana do ser dentro dessa grandeza da quantidade. O quanto seria o ser aí, da quantidade, né? Enquanto a quantidade pura, o próprio ser, e o grau corresponde ao ser para si. Reflexão, né? No parágrafo 105, Hegel vai destacar que o quanto é ser exterior, é relação quantitativa, quanto imediato e também mediação, na medida em que o progresso infinito quantitativo é um permanente mandar-se para fora do número. Nesse nível do progresso infinito quantitativo, esse movimento quantitativo para o infinito, que corresponde exatamente à compreensão de grau. É um permanente mandar-se para fora do número. No parágrafo 106, Hegel destaca que, mediante o movimento dialético até aqui examinado, a quantidade revelou-se como retorno à qualidade através dos seus momentos. Mas não um retorno simplesmente da quantidade à qualidade, senão que é um movimento dialético de quantidade qualitativa, ou a medida. Esse ponto da quantidade qualitativa, que seria
o gancho do grau para a compreensão, digamos assim, completa da grandeza quantidade e a ponte para a próxima grandeza, que é a medida, isso aí vai ficar para o nosso coordenador, o professor Max Fábio, coordenador do nosso grupo de estudos, no próximo encontro, nos elucidar. E realmente aí já ficou um ponto que não, já não avançamos, porque já entra no parágrafo 107, e aí isso vai ficar a cargo do nosso professor. Mas voltando aqui, no parágrafo 106, Hegel destaca que, mediante o movimento dialético até aqui examinado, a quantidade revelou-se como retorno à qualidade através dos seus momentos. Mas não um retorno simplesmente da quantidade à qualidade, senão que é um movimento dialético, quantidade qualitativa, ou à medida. A propósito, pode-se ainda notar, estamos aqui, nessa parte finalzinha aqui. A propósito, pode-se ainda notar que, quando na consideração do mundo objetivo nos ocupamos com determinações quantitativas, de fato, é já a medida que temos diante dos olhos, como a meta dessa tarefa. Isso também se dá a entender em nossa linguagem, porque designamos como um medir o verificar de determinações e relações quantitativas. O estudo dessa grandeza medida será objeto do próximo encontro com o nosso professor, conforme já dito. Aqui, para nos encaminharmos para o final do nosso ponto, da nossa reflexão, só um destaque acerca dessa compreensão da lógica hegeliana, que é o que nós estamos estudando, né? Estudamos a grandeza da qualidade, estamos finalizando agora a quantidade, próximo encontro a medida, e assim a gente vai avançando na compreensão da lógica. Um destaque, aqui é um trecho de um artigo publicado também pelo nosso professor, lá embaixo tem a referência, que eu trouxe exatamente para arrematar um pouco assim dessas categorias, né, que a gente estuda em Hegel, né? Estudar Hegel não é fácil, né? Eu conversava sobre isso com o professor agora antes da nossa intervenção, e o nosso mestrado foi baseado, a nossa tese de mestrado foi baseada no estudo da fenomenologia do espírito de Hegel, que é um texto muito difícil, e que a fenomenologia é como que uma introdução, digamos assim, né, um prólogo a toda a filosofia hegeliana, mas realmente não é fácil a gente pegar esses textos de Hegel para ler e para comentar, para compreender, realmente não é muito fácil não. Mas como diz o professor, Hegel é cativante, ele vai nos conquistando, né? Quando a gente vai lendo e vai ficando com vontade de ler mais. Foi a experiência que eu tive agora com ele nesse estudo que nós estamos fazendo desde o início, né, da lógica, da ciência da lógica. Então, aqui abre aspas. A lógica propõe em si mesma novas categorias e novos encadeamentos que pretendem dar conta do processar da realidade, né? Novas categorias e novos encadeamentos. É o que a gente está vendo, né? Analisando essas grandezas da qualidade, da quantidade, em cada uma delas, todo um processo dialético de compreensão, né? E nos fazendo compreender que ser e o ser essente, né? O ser existente, né? E essa compreensão é muito profunda, nos ajuda muito a compreender assim, o mundo em que a gente vive, o mundo atual, fazer uma leitura filosófica do que a gente passa hoje, né, do que acontece ao nosso redor. Então, a lógica propõe em si mesma novas categorias e novos encadeamentos que pretendem dar conta do processar da realidade. Através dessa nova lógica, se visa aprender o processo de exposição do absoluto na multiplicidade do mundo. E a ciência filosófica se reconfiguraria como a compreensão desse processo de autoexposição proporcionado pela razão, que tem como resultado aquilo que Hegel chamou de ideia absoluta.
Essa questão do absoluto, né, presente em toda a análise da filosofia de Hegel, é um ponto assim que a gente vai compreendendo e vai clareando a nossa compreensão acerca do pensamento de Hegel, acerca da filosofia hegeliana, né? Dentro dessa categoria da quantidade, quando a gente viu a análise da questão da quantidade absoluta, a gente percebe presente essa, essa ideia do absoluto, né? A ideia do todo, a ideia da compreensão do ser não como uma entidade estanque, né? Mas de múltiplas relações, de múltiplos processos dialéticos. Essa é a proposta da filosofia hegeliana, né? A ideia absoluta, vamos destacar aqui para a gente finalizar esse ponto aí. A ideia absoluta, manifestação última da própria lógica, é a exposição desse movimento de progressiva identificação entre a representação e a efetivação do absoluto. Logo, se afirma sem dúvidas que o alicerce do projeto filosófico de Hegel é a lógica, que nós estamos estudando, né? Pois ela representa o movimento próprio da ideia absoluta. Para Hegel, a determinação da ideia e todo o curso dessa determinação constitui o objeto da ciência da lógica, que em seu desenvolvimento fez surgir, a partir de si, a ideia absoluta mesmo. Hegel está lidando o tempo todo com essencialidades puras, com o espírito pensando sua própria essência. Porém, esse pensar não é uma abstração vazia, mas uma reflexão sistemática, integral, infinita, do pensar sobre si mesmo, através de todos os seus conteúdos. E estas essencialidades estão ligadas por um processo dialético, que avança desde a mais pura abstração, o ser, até o mais concreto, que é a ideia absoluta, sendo cada esfera da ideia lógica uma totalidade de determinações. Hegel as tem como a real apresentação do absoluto. E o professor destaca: seguindo a sentença de Parmênides, Hegel entende que ser e pensar são idênticos, compartilham de uma mesma lógica, fazem parte de uma mesma totalidade, a qual é nomeada pelo filósofo de diversas maneiras, a saber, ideia, absoluto, conceito. Para Hegel, tudo está contido no absoluto, por isso somente este é verdadeiro. Uma vez, para arrematar, uma vez que tanto ser quanto pensar fazem parte de um todo e compartilham de uma mesma lógica, basta conhecer como se dá o processo do manifestar dessa mesma lógica, ou seja, pensar o pensamento que se pensa a si mesmo. Processo esse que é a viga mestra da lógica, a ideia absoluta, que se configura como o próprio método absoluto, desdobrada como uma estrutura em movimento. Que está a referência do artigo onde nós tiramos esse texto, que eu quis assim, destacar como algo que para mim facilita a compreensão dessa ideia do absoluto que encadeia todo o processamento lógico exposto por Hegel. Então, assim, finalizamos, então, a grandeza da quantidade, como ressaltamos, visto os seus três elementos da quantidade absoluta, do quanto, enquanto aquela unidade mais matemática propriamente dita, e o grau, que seria como que sair, um ir para fora ou para além dessa categoria da quantidade em si, do mais, do menos, do variar, certo? Com isso, eu encerro aqui a minha participação, minha modesta participação, agradecendo a confiança do professor Max Fábio e a compreensão e a generosidade dos membros do nosso grupo de estudo, assim como do público em geral, de parar para aprender um pouquinho dessa nossa experiência, que eu quero compartilhar muito mais a minha experiência enquanto leitor de Hegel, que estou aprendendo a partir
do nosso mestrado em filosofia na Universidade Vale do Acaraú, iniciado em 2019, a primeira turma, né, concluímos no início desse ano, e está sendo assim, uma experiência fantástica, porque venho da fenomenologia do espírito e agora, sob a coordenação do professor Marcos Fábio, com tantos colegas maravilhosos que fizeram exposições tão maravilhosas ao longo desse semestre, fechando esse estudo do primeiro livro da Ciência da Lógica. Pois um abraço para todos e tudo de bom para todos.